Donald Trump quer a América Latina aqui, ó, na sua mão. As últimas declarações do próximo atual presidente dos Estados Unidos. É claro, a América Latina não vai bater asas, a América Latina não vai se bandear para a China e para a Rússia. Trump está sendo incisivo nas suas falas, que agora a América Latina é para os estadunidenses, revivendo a doutrina Monroe, que foi colocada em prática pelo presidente estadunidense James Monroe. Ele dizia América para os americanos, sem influência dos europeus. Mas, porém, entretanto, todo mundo sabia da verdadeira intenção de James Monroe, que era a América Latina para os estadunidenses. Eles mesmo, nesse momento, começaram a dar passos para aumentar a influência estadunidense na América Latina. E é isso que o Donald Trump está querendo. É isso que Trump quer. Quer a América Latina lambendo as botas dos Estados Unidos. No seu primeiro governo, Trump deixou de lado a América Latina, falou, tô nem aí, tô nem aí. Cara, e China e Rússia aproveitaram, tanto no primeiro governo de Trump, quanto nos dois governos de Biden, e fincaram os dois pés na América Latina, com inúmeros projetos para aumentar a influência chinesa e russa aqui, ó, do lado dos Estados Unidos. Tá, Jean, além dessa questão geopolítica, qual que é o ponto aí importantíssimo para os Estados Unidos? Primeiro, a relevância estratégica, a proximidade geográfica, gente. Se você sai ali de Belém até Miami, são 6 horas. De Cuba, você vai a nado até Miami. Você tem o México, que faz parte geograficamente da América do Norte, apesar de você achar que ele faz parte da América Central. Ali, ó, é fronteira. Fora os recursos naturais. Pensa o Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo de minério de ferro, de manganês, de ouro, de bauxita, tem o lítio ali da Bolívia, do Chile, você tem as commodities, pensa, o petróleo da Venezuela é importantíssimo para os Estados Unidos, o petróleo da Guiana, a soja brasileira, a carne brasileira, a madeira brasileira, a carne, o trigo e a soja da Argentina. Então você está falando ali de um continente rico em recursos, fora que são mercados emergentes. Você tem ali um Brasil com 220 milhões de habitantes, que faz parte dos BRICS, e é um membro atuante dos BRICS. Você tem uma Bolívia que é membro dos BRICS agora, não com o poderio do Brasil, mas já faz parte. Você tem o Chile, que pulou para a esquerda, mas ainda continua com um diálogo direto com os Estados Unidos. Você tem uma Colômbia, que sempre teve governo de direita, que rezava a cartilha estadunidense, hoje é um governo de esquerda. Aliás, é o governo mais de esquerda que nós temos na América Latina, junto com o governo mexicano. Se você acha que o Brasil é o maior... Não! O Brasil tem um posicionamento centro-esquerda. E às vezes até ali, ó. Todo mundo sabe. Principalmente quando nós olhamos a questão econômica. Você tem o quê? Um histórico de intervenções dos Estados Unidos, como a Guerra Hispano-Americana em 1898 e, principalmente, o apoio a golpes de Estado na região durante a Guerra Fria para diminuir a influência naquela época da União Soviética aqui. João Goulart, vou fazer reformas. O que aconteceu com o João Goulart? Teve que pegar um avião e ir para a China. E aí você teve o golpe de 64.
Você teve o golpe no Chile que matou o Salvador Allende, bombardeando o presidente dentro do Palácio do Governo para colocar no governo do Chile o general Pinochet. A ditadura sangrenta da Argentina. Os Estados Unidos fincou os pés na América do Sul na década de 70 e fez o que fez aqui com a política e com a história desses países. Fora a nova divisão internacional do trabalho, que não deixou a América do Sul ser protagonista da sua história e obrigou ela a obedecer seus mandos e desmandos pós-Segunda Guerra Mundial, no momento da Guerra Fria. Claro que você teve Cuba como único exemplo de bater de frente com os Estados Unidos, mas o resto leu a cartilha Yankee por décadas. E o Trump quer reviver essa política. Ele sinaliza o ressurgimento da doutrina Monroe, tá? Ele está fazendo aí declarações polêmicas sobre a América Latina, falando que é uma área de influência vital, uma postura nacionalista e protecionista da política externa. Primeiro, numa fala aí, ele já falou, ó, o Brasil. Primeiro ele falou da Índia, aí depois ele falou Brasil, coloca muito imposto nos produtos. Ah, e Estados Unidos não, a laranja brasileira entra lá tranquilamente nos Estados Unidos. A carne brasileira entra tranquilamente nos Estados Unidos. Estados Unidos é o país mais protecionista e que realiza a maior quantidade de subsídios, principalmente na área agrícola no mundo. Mas ele falou, mas isso é um recado. Tá, por quê? Por conta do aumento da presença da China e da Rússia na região. Fora a autonomia crescente dos países latino-americanos. Gente, por décadas o Brasil teve o seu principal parceiro comercial, os Estados Unidos. Hoje não é. Hoje é a China. A Argentina também tem a China como seu principal parceiro comercial. O Milei falou, não quero nada com a China, já colocou o rabinho entre as pernas, falou, oi Xi Jinping, você é meu amiguinho. A China hoje é a maior parceira econômica da Venezuela, é um dos maiores parceiros econômicos da Colômbia. A China está querendo que a nova rota da seda chegue onde? Aqui na América Latina. E você tem o que? Maciços investimentos em infraestrutura, além do cinturão e da rota. Fora, que eu acabei de falar para vocês, ó, os laços comerciais. E a Rússia faz alguns anos que tem uma parceria estratégica militar e energética com a Venezuela. Gente, a Venezuela tem um exército poderoso. Por conta do quê? Por conta desse apoio da Rússia, inicialmente a Hugo Chávez e agora a Maduro. Uma das coisas que segura Maduro no poder é esse apoio russo. Vladimir Putin ratificou a eleição de Maduro. Ratificou. Então você tem um apoio militar, um apoio energético, a presença política crescente influenciando a região. E isso leva a uma certa autonomia desses países frente aos mandos e desmandos históricos que os Estados Unidos realiza aqui na América Latina, principalmente na América do Sul. Cara, acorda. Uma coisa é você gostar da Disney, tá? Uma coisa é você gostar de Nova York. Mas você tem noção que os Estados Unidos só olham para o seu umbigo? Eles estão preocupados somente com eles e não com os outros. Os outros é para ser explorados. Não que a China pense diferente, mas a gente se livrando das amarras históricas estadunidenses, nós conseguimos a ter um momento ali mínimo da nossa história que a gente consiga escolher com quem a gente relacionar economicamente. O Brasil tem que cortar relações com os Estados Unidos? Tem que conversar, diálogo, mas também com outros países e não somente
com os Estados Unidos. Cara, o Trump tá tão maluco em relação à América Latina que ele tá falando o seguinte: eu quero de novo o comando do Canal do Panamá. Ele tá falando aí declarações sensacionalistas para retomada do controle que hoje está na mão dos panamenhos desde 1999. Cara, os Estados Unidos inventou o Panamá, tirou o Panamá da Colômbia para poder construir esse negócio. Aí passou anos, devolveu para o Panamá porque estava no acordo. E agora ele quer o quê? Retomar isso. É difícil viabilizar isso, porque você tem restrições legais e internacionais, mas como o mundo se encontra hoje, eu não duvido nada que ele coloque força para a retomada do Canal do Panamá. Fora, gente, que vocês sabem que o Trump está se alinhando a gente muito poderosa e muito rica, como Elon Musk. E isso pode ser de interesse de Elon Musk também ter essa passagem estratégica. E isso leva o Brasil, junto com a China, ter a Rota da Seda em seu território para escoar os produtos pelo Chile, por exemplo. Tem que ter alternativas e não ficar somente na mão dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos trumpista. Tá, qual é o cenário global? Primeiro, a multipolaridade crescente. Então hoje você tem esse grupo aqui, os BRICS, cada vez mais poderosos, cada vez dando mais cartada no cenário global. Esses caras aqui estão poderosos, e eles conseguem, de uma forma ou de outra, bater de frente com os Estados Unidos. Cara, os BRICS têm o Banco dos BRICS. Ah, os Estados Unidos têm o FMI. Tem o FMI. Mas os BRICS hoje financiam políticas de infraestrutura em países subdesenvolvidos, em países emergentes também. Você tem esses grupos regionais organizados em bloco, como o Mercosul. Ah, não, o Mercosul. Cara, mas é um bloco. É um bloco que está fazendo uma relação econômica próxima com a Europa. Ah, mas o Mercosul enfraqueceu agora por conta do Milei. Cara, estava enfraquecido por conta da época do Bolsonaro e persiste ainda o bloco. As relações econômicas transcendem as relações políticas. Tá? Isso aqui não vai se desfazer de uma hora para outra. Novas as alianças políticas e econômicas na América Latina. Você tem o fortalecimento das relações. Então não é um cenário tão favorável para o Trump para ele falar, eu vou chegar aqui, vou tomar isso, vou fazer isso. Claro, os Estados Unidos têm poder? Tem. Mas é só pedir ajuda para outros. Para outros. Militarmente para a Rússia, economicamente para a China. Estados Unidos, o mundo mudou. Trump, o mundo mudou. Pra cima deles, desce o dedo no like, você acha de tudo isso, esse posicionamento de Trump é melhor os Estados Unidos do que a China e a Rússia? Coloque aí nos comentários, sempre com educação, cara, com educação. A gente tá aqui para discutir temas ligados à geopolítica, Pra cima deles é Gabarita Gel. Valeu, pessoal!